Olá galera, nós estamos novamente aqui no canal O Show de Física para responder mais uma questão pedida por nossos alunos, tá certo? Desta vez é uma questão de eletricidade, tá? E nós vamos trabalhar a ideia de capacitância, tá? Trabalhando a ideia de condutores em equilíbrio eletrostático, certo? Então já já nós vamos responder essa questão. Mas antes disso, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, tá ok? Continue assistindo aos vídeos que estão aí sendo classificados, sendo feitos por nossa equipe, ok, pessoal? Então, vamos lá, nossa vinheta. Solta a vinheta aí, Marciano! Pois bem, então vamos lá, depois dessa ótima vinheta, né? Vamos lá à resolução da questão. Veja só, a questão de número 77, em que você tem aqui, você tem na realidade três condutores A, B e C, três esferas condutoras, mas percebam, elas são de tamanho diferente. A primeira tem um raio 3R, a outra tem um raio 2R e a terceira, a C, tem um raio R, tá certo? Somente a primeira está carregada, as outras duas estão neutras e elas vão ser conectadas, certo? Depois que forem conectadas, nós temos que responder a esses questionamentos. Então pense logo, vamos pensar bem aqui. Eu tenho uma esfera carregada e eu vou conectar essa esfera às outras duas, tá certo? Quando eu faço essa conexão, o que vai acontecer? Cargas vão fluir, né, entre as esferas aí, de alguma para outra. Agora a carga vai de onde para onde? Perceba, a carga irá sempre da região que tem menor potencial, que são os elétrons que se movem. Então os elétrons vão se mover da região de menor potencial para a região de maior potencial. Então aí já dá para perceber o seguinte: se B e C estão neutras, eles têm potencial nulo, né? E a carga A, ela tem carga Q positiva, então ela tem potencial elevado. Resultado, o que vai acontecer aí? As esferas B e C vão doar elétrons para a esfera A, tá certo? Vai haver uma doação de elétrons. E esse elétrons vai se movimentar para sempre? Não. Vai se movimentar até o momento em que o potencial de equilíbrio for atingido. E o que é o potencial de equilíbrio? É quando elas ficarem, as três esferas, no mesmo potencial elétrico. Aí, nesse momento, cessa o fluxo de cargas e elas vão estar no que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Tá certo, pessoal? Elas vão estar em equilíbrio eletrostático quando eu fizer essa ligação. Perceba que por elas serem de tamanho diferente, então essa carga não vai se distribuir igualmente. Por isso nós precisamos da ideia de capacitância. Tá certo? Aí nós vamos usar a ideia de capacitância. Essa capacitância vai nos ajudar a nós determinarmos qual vai ser o potencial de equilíbrio e também determinarmos qual vai ser a carga final de cada uma. Tá certo? Perfeito? Ótimo. Então nós vamos fazer isso. Mas antes, vamos ver uma outra coisa. Olha só. Olha só aqui as alternativas que ele pediu que nós analisássemos, tá? Então vamos ver. Você já pode responder alguma coisa com isso. Vamos lá, ó. Sem fazer cálculo nenhum, tem ideia que você já pode pegar. Sabiam disso? Pois é, legal. Então isso, olha, saiba, isso está no nosso canal, o Show de Física, tá? Lembre-se que no canal Show de Física nós falamos sempre mais algumas ideias, nós acrescentamos o conhecimento, nós elucidamos a física para você, tá bom? Então continue sendo o nosso, né, telespectador, assista a nosso vídeo, tá bom? Vamos lá. Olha só, ele diz que no equilíbrio, ou seja, quando o equilíbrio eletrostático for atingido, certo? Nós vamos ter o quê? Passando aí uns carros voando, né? Mas quando o equilíbrio eletrostático for atingido, o que vai acontecer? Ora, quando o equilíbrio é atingido, isso é porque as esferas vão estar no mesmo potencial elétrico, tá certo? Se elas vão estar no mesmo potencial elétrico, olha só o primeiro item. O potencial V é comum, é o mesmo para todas elas. Verdade, isso é verdade. Só pelo conhecimento teórico, você já sabe que o primeiro item, ó, é verdade. Então não preciso nem me preocupar com o primeiro item mais, tá certo? O segundo item, eles vão ter a mesma carga Q3. Opa, olha só.
A carga total do primeiro não é Q? É. Eles não são do mesmo tamanho. Se fossem do mesmo tamanho, de mesmo raio, mesmo material, aí nós diríamos o seguinte, que esses condutores, a carga, quando eles forem conectados, a carga total vai ser dividida pela quantidade. Se fossem de mesmo tamanho, mas não são. Se não são, eles vão ter quantidade de cargas diferentes. Olha só, cuidado com isso, tá bom, gente? Nós vamos ver como é que se calcula. Então isso quer dizer que esse item está errado, é um item falso, eles não vão ter a mesma carga Q3, tá certo? Bem, terceiro, a carga maior, né? Quem tem maior carga é quem tem o maior potencial elétrico? Será que quem tem maior carga é quem tem maior potencial elétrico? Claro que não. Olha só o terceiro item sendo respondido. Se eles vão estar no mesmo potencial, ninguém vai ter um maior potencial do que o outro, tá? Isso era verdade se fosse antes. Antes sim. Olha só, do jeito que está aqui, a que tem mais carga é exatamente essa que tem o maior potencial elétrico. Verdade. Mas ele pediu aonde? No equilíbrio. Depois que houver o equilíbrio, responda, tá? Essas alternativas. Então, resultado. O item 3 ele está falso, né? Porque ele está dizendo que quem tem maior carga vai ter o maior potencial. Não. Se eles estão em equilíbrio eletrostático, ó, eles vão ter o mesmo potencial, tá certo? Lembre-se disso. Então, esse item é falso, é errado. E o terceiro, né, ele diz o seguinte, ou o quarto, melhor dizendo, ele diz que o potencial elétrico deles vai ser igual, eles vão ter o mesmo potencial, verdade, e as cargas vão ser diferentes. Também verdade, né? Eles devem ter diferentes cargas, mas vamos constatar, será que é mesmo eles vão ter diferentes cargas? Vamos descobrir. Então, para ter certeza desse item, eu vou precisar fazer umas continhas, tá bom? Então, vem conosco. Vamos lá, elucidar a física no canal. Qual canal? O Show de Física. Olha aqui a indicação, né? E também vou botar o adesivozinho aí na filmagem, né? Na nossa edição. Mas vamos lá. Então, será o seguinte. Pegar um pincel. Pronto. Então vamos lá, eu vou fazer o quê? Vou ligar os condutores por um fio de resistência desprezível. O que vai acontecer? Eu já estou adiantando, vai passar elétrons dos corpos B e C para o A. Olha lá, vamos descobrir isso depois, tá bom? Mas vamos lá, então sabendo disso, qual é a capacitância de cada um? Ora, a capacitância do A é o raio dele, 3R, dividido pela constante eletrostática. Lembra aí da nossa última aula que nós falamos de capacitores? Então é o raio dividido pela constante. A capacitância do B é o raio dele, 2R, dividido pela constante. E a capacitância do C é o raio dele, R, dividido pela constante. Então a primeira coisa que você deve fazer quando eles estiverem no equilíbrio eletrostático, eu liguei, eles vão ficar, é calcular a capacitância deles, saber a capacitância inicial, e melhor, ela não muda, a capacitância é única do material, do corpo, do formato dele, tá bom? Então, vamos lá, quando eles estiverem no equilíbrio, olha só, quando estiverem no equilíbrio, vai acontecer de eles terem um potencial elétrico ou potencial eletrostático comum, vai ser igual. E como eu calculo esse potencial elétrico comum? Ora, você faz isso, você pega a carga total do sistema e divide pela capacitância total. Vamos pegar a capacitância total aqui. Resultado. Quem é a carga total? A carga total é a carga do A. Só tem essa. Os outros não têm carga, é 0 e 0. Eles estão neutros, né? Foi dito que eles estão neutros, os dois. Então é só Q. Qual é a capacitância total? Vou somar tudo isso aqui, ó. 3R sobre K mais 2R sobre K mais R sobre K. Então nós vamos ter o quê? A carga Q dividida por, como aqui tem o mesmo denominador, você pode somar direto, né? 3, 2 e 1, 6. Então nós vamos ter 6R sobre K. Ou melhor, ajeitando isso aqui, nós vamos ter K vezes Q sobre 6R. Então olha só aí.
Nós descobrimos com isso, o potencial elétrico de equilíbrio. As três esferas, mesmo sendo de raio diferente, elas vão ter o mesmo potencial elétrico, que é esse aqui. Quando esse potencial elétrico é adquirido, então o que acontece? As esferas, vai haver, né, cessa o movimento de elétrons, elas cessam o movimento de elétrons, então elas já vão ter suas cargas e para aí. Pronto, elas vão estar em equilíbrio, não vai haver fluxo de elétrons de uma para a outra mais, tá bom? Feito isso, vamos lá calcular. Olha só aqui, né? Então vamos lá calcular. Calcular o que? As cargas. Quais são as cargas que elas adquirirão? Ora, a carga da linha, quem é a carga da A? Eu vou calcular usando a capacitância da A vezes o novo potencial. É essa a fórmula, capacitância da A vezes o novo potencial. Qual é a capacitância da A? É 3R sobre K. Qual o novo potencial de equilíbrio? KQ sobre 6R. O que eu vou ter aqui como carga? Cancelo R com R. 3 com 6 que dá 2. K com K. Resultado, eu vou ter, olha só, Q sobre 2 será a carga da esferinha A. Vamos descobrir a carga da B. Carga da B' será a capacitância da B vezes o novo potencial de equilíbrio, tá certo? Então vamos descobrir qual é a capacitância da B. 2R sobre K. Qual é o potencial de equilíbrio? Está aqui, K vezes Q sobre 6R. Resultado, cancelo raio com raio, constante eletrostático com constante, vai sobrar 2 por 6 vai dar 3. Resultado, eu terei a carga Q sobre 3. Q sobre 3 para o corpo B. Veja que a carga de B é diferente da carga do A, certo? E a carga do B é menor do que a carga do A, tá certo? E vamos calcular a carga do C', que vai ser a capacitância do C vezes o novo potencial de equilíbrio. Capacitância do C é R sobre K, tá? E o novo potencial de equilíbrio, K vezes Q sobre 6R. Então, eu cancelo R com R, K com K, e vou ter, então, o valor aqui que vai ser correspondente a Q sobre 6. Q sobre 6. Então, veja só. Você, então, descobriu, né? Nós descobrimos que as esferas vão ficar com cargas elétricas de quantidade diferente. A vai ficar com a carga Q sobre 2. Olha, a A, Q sobre 2, a carga linha da A. A carga linha da B, Q sobre 3, e a carga linha da C, Q sobre 6. Ou seja, quem fica com a menor quantidade de carga é a C, porque ele também é a esfera menorzinha, né? Mas se ele tem a menor quantidade de carga positiva, ele perdeu o quê? Ó, todos eles ficaram positivos. Se todos eles ficaram positivos, isso quer dizer o quê? Que o C e o B, eles perderam elétrons, eles estavam neutros. Então, eles perderam elétrons. E o A, como o A tinha uma carga que era Q maiúscula e passou a ser metade da carga, então a carga do A, ela ficou menor, né? Ela caiu a metade. Se caiu essa carga positiva, é por quê? Porque ele recebeu elétrons, tá? E de onde vieram esses elétrons? Ora, daqui o C perdeu elétrons, o B também perdeu elétrons, tá? Esses elétrons vão se movimentar e vão chegar aqui no corpo A. Então, veja, se alguma questão perguntar de onde para onde ocorre o fluxo de elétrons, saiba sempre que é da região de menor potencial elétrico, no caso aí B e C, para a região de maior potencial elétrico. Sempre é assim. Por isso, B e C perderam elétrons, ficaram carregados positivamente, e a A ela diminuiu a carga positiva, ou seja, diminuiu a falta de elétrons que ela tinha. E ela ficou positiva, mas ficou menos positiva. Ela ficou com a carga Q sobre 2. Ok, pessoal? Então é isso aí. O canal Show de Física respondeu aí para vocês mais uma questão. Essa questão aí é uma questão de eletricidade, onde nós estamos trabalhando condutores em equilíbrio eletrostático, tá certo?
condutores em equilíbrio eletrostático. Então, saiba que você pode e deve usar a ideia de capacitância e aprender como calcular essa carga que eles terão no final, certo? Então é isso. Deixe seu like, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos que nós vamos continuar gravando mais vídeos, ótimos vídeos de conhecimento para vocês. Ok, pessoal? Então até logo mais, um forte abraço, tudo de bom. Tchau.